Não faltaram homenagens no sepultamento do ex-prefeito de Caicó, Manuel Torres, que morreu aos 93 anos de idade no último dia 15, em um hospital de Natal, onde se recuperava de uma cirurgia no fêmur. O velório aconteceu no antigo prédio da prefeitura, e o cortejo pelas ruas de Caicó foi acompanhado da banda de música da cidade. Pessoas levantavam lenços brancos ao som da música Bandeira Branca, utilizada em várias de suas campanhas. Na Catedral de Santana, o corpo do político foi recebido com aplausos. Dentro do templo, familiares, amigos e muitos políticos prestavam sua última homenagem. Manuel Torres tinha respeito tanto de aliados como de adversários. Membro histórico do PMDB, o ex-prefeito e o deputado Vivaldo Costa sempre tiveram de lados opostos. Há 40 anos, Vivaldo Costa, da bandeira vermelha, e Manuel Torres, da bandeira verde, são paradigma dentro da política de Caicó e do Seridó. Mas nós tínhamos uma convivência boa, respeitosa mesmo, e até de admiração. Por exemplo, eu acho que o exemplo de Manuel Torres, o exemplo de honradez, de honestidade, deve ser seguido pelos novos políticos. As campanhas de Caicó do passado, 72, onde eu disputei a prefeitura com Manuel Torres, foi uma campanha muito acirrada, radical, ao último ponto. Passada a campanha, a gente se respeitava. A história política de Manuel Torres começou em 1945, quando, ao lado de outras personalidades de Caicó, incluindo Valfredo Gugel, que mais tarde se tornaria governador do estado, fundou o PSD, partido pelo qual ainda foi vereador e deputado. A primeira atividade pública dele tinha sido ter sido candidato a vereador por Caicó, onde perdeu por um voto, ficou na suplência. Logo em seguida, um primo dele, um parente nosso, Nezinho Vicente, renunciou à Câmara Municipal e Manuel Torres assumiu a Câmara Municipal como vereador. Depois, seu Manuel Torres enveredou pela política, aí sim continuou logrando êxito, foi deputado 4 vezes, né? Chegou a ser prefeito de Caicó por 2 mandatos, chegou a ser suplente, primeiro suplente de senador. Na época da ditadura militar, quando o governo permitiu a existência de apenas 2 partidos, o de oposição e o de situação, Manuel Torres passou a integrar o MDB, partido contrário ao governo, e hoje chamado de PMDB. Em 72 eu fui candidato a prefeito, ele ganhou por 75 votos. Disputei outra eleição contra ele em 1982, eu candidato a deputado estadual, Manuel Torres candidato a deputado estadual. Eu fui mais votado que Manuel Torres no Seridó, 3.000 votos. Em 1996, eu fui candidato a prefeito e disputei com Manuel Torres e ganhei por 4.000 votos. Todas essas campanhas eram muito acirradas. Foi no grupo da Bandeira Verde que ocupou mais outras 3 vezes o cargo de deputado, além de prefeito 2 vezes e, por último, já no final da carreira, vice-prefeito de Roberto Germano. Você vê que ele era tão humilde, era uma pessoa tão correta, que quem era Manuel Torres para aceitar ser vice, né? Ele aceitou ser vice e foi onde Roberto conseguiu a vitória, quando ele decidiu ser o vice de Roberto Germano. Isso com a lição para os políticos que se acham poderosos e querem ter mais humildade, e ele fez isso. Conquistou tanto respeito dentro do grupo que, para alguém ser candidato pelo PMDB em Caicó, precisava de sua aprovação. O ex-deputado Álvaro Dias foi um dos seus afilhados políticos. Seu Manuel, aqui quem fala é aquele jovem velho que um dia foi na sua casa, apertou sua mão e, através de suas mãos, ingressou na vida pública. Sempre quando os políticos, Aloysio Alves, Henrique, vinha a Caicó, sempre ia na residência dele. Ele é quem abençoava os candidatos a prefeito aqui, é quem indicava os candidatos do PMDB até a penúltima eleição aqui em Caicó. Nas eleições de 2010, já não tinha mais condições de subir em palanques,
mas era procurado pelos candidatos, como foi o caso da então senadora Rosalba Ciarline. Ele me deu muita força. Se dava por inteiro nas campanhas sem pedir nada em troca. Nada em troca. Era um homem realmente íntegro. Ele defendia aquela bandeira, defendia o partido, defendia a sua candidata. O ministro da Previdência, que conhecia muito bem sua história, disse que Manuel Torres serve de exemplo para os políticos atuais. Nós precisamos ter em mente que precisamos cultuar o legado de Manuel Torres. Na missa de corpo presente, políticos discursaram, entre eles o deputado federal Henrique Eduardo Alves, que falou sobre o respeito que Manuel Torres tinha dos membros do PMDB. Após a missa, o corpo foi levado para o cemitério Campo Jorge, em cima do carro de bombeiros e acompanhado de uma multidão.